Então vamos lá, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que a previsão de proteção de dados ela está lá na nossa Constituição, tá? Inclusive, eu estava lendo, não sabia, eu não tinha sabido que tinha essa lei, eu sabia que tinha lá na Constituição, mas não sabia que estava nesse pé. A proteção de dados pessoais está lá como uma das fases da dignidade da pessoa humana, tá? E sendo uma condição para a dignidade da pessoa humana, ela se encaixa dentro daquilo que seria as cláusulas pétreas, tá? Cláusulas pétreas que estão lá na nossa Constituição. Cláusula pétrea é tudo aquilo que ninguém mais pode mudar. Está lá na nossa Constituição e vai ser assim para o resto da vida. Ninguém pode tirar e ninguém pode amortizar, ninguém pode diminuir, né? Criar condições para que aquilo não seja exercido, tá? A gente não pode criar meios para que esse direito que é nosso, que é o direito de proteção de dados, dados pessoais, eles não sejam, olha só, eles não sejam protegidos. Tem que a gente legislar sempre no sentido de aumentar a proteção ou ao menos conservar, criar barreiras para manter do jeito que está. Exonerar, acabar, de jeito nenhum. Os nossos dados pessoais, eles são importantíssimos e constituem uma fase muito importante na nossa vida. Wender, mas por que esses dados pessoais são tão importantes? Por um motivo muito simples, né? A nossa sociedade está avançando muito, né? Ultimamente a gente tem avançado bastante em vários aspectos, vários sentidos, e o nosso futuro é um futuro que está apontando para que a gente cada vez extingua mais o papel, né? A gente vai usar menos papel ao longo do tempo, né? O mundo vai ser digital, né? Olha o universo que a gente está nesse momento. A gente está numa sala digital, vendo um produto digital, né? Estudando por meio da internet, né? A gente nunca teve nenhum contato, mas enfim, a gente está utilizando a internet hoje de uma forma muito full, né? Muito inteira, né? Então, o futuro brilha aí para esse sentido. Desta forma, não tem como a gente imaginar que os nossos dados vão ficar dentro de uma gaveta, guardados de jeito nenhum. A gente nasce, a primeira coisa que fazem com a gente é identificar a gente na hora que nasce, né? Na hora que está tendo a produção do ser humano ali, a gente já identifica que existe um ser humano ali, um brasileiro acabou de nascer, né? E esse brasileiro vai ter um registro de nascimento, vai ter uma vinculação, uma filiação, vai ser filho de fulano, filho de Beltrano, vai ter um número de série que a gente chama de CPF, né? Que é o cadastro pessoa física, enfim. E a partir do momento que você vai avançando, né? A partir do momento que você vai crescendo, vai cada vez mais oferecendo dados para as pessoas, né? Então você passou no concurso, você vai ter lá o seu número de matrícula, você abre uma empresa, você vai ter um CNPJ, enfim, esses dados vão sendo coletados o tempo todo e a Receita Federal, a Polícia Federal, todo mundo tem acesso a esses dados, né? Por isso que fugir depois que você comete um crime é tão difícil, né? Todo mundo tem seus dados, é muito fácil te rastrear, né? A partir do seu número de telefone, eu consigo saber seu CPF, eu consigo saber onde você mora, eu consigo saber do local onde você mais liga, né? A partir do seu cartão do SUS, eu consigo saber todos os exames que você já fez na sua vida, todas as vacinas que você já tomou, né, os lugares onde você teve residência, né, fixa ou não, os locais onde você morou. Então, essas informações elas estão aí. E às vezes a gente não para pensar o quanto que essas informações elas podem influenciar e podem acabar com a nossa vida, né? Elas podem tanto ajudar quanto acabar. Então a proteção de dados é muito importante. Vou te dar uma importância, vou te dar uma noção do quanto que essa lei de proteção de dados ela tem que ser consubstanciada, ela tem que existir. Uma coisa que é muito importante, hoje em dia a gente está vivendo um momento muito polarizado, não é isso? A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país, né? Um momento muito polarizado. Hoje as opiniões políticas elas podem influenciar diretamente, né, o meu trabalho, a minha vida pessoal, as informações políticas. Oi, Oi, boa noite, gente. Cadê mais? ela saiu, mas está gravando. Tá bom. Tchau. Com Deus. Então as informações, né, as nossas informações, as nossas opiniões, elas podem influenciar diretamente a minha empresa, por exemplo, né? Imagine que Deus me livre e guarde, o nazismo seja associado ao trabalho que eu desenvolvo. Imagine que comece a vincular aí vídeos ou eu dando a minha opinião dizendo que eu sou a favor do nazismo ou não sei, de algum regime político totalitário.
isso vai acabar com a minha empresa, né? Eu vivo da minha imagem, eu vivo da minha opinião, né? Eu sou uma pessoa que trabalha com conhecimento. A partir do momento que isso é vinculado à minha pessoa, as pessoas não vão me dar crédito. Muitas pessoas não vão querer trabalhar comigo, vão se afastar comigo, né? Te dou um exemplo agora do que está acontecendo com o Felipe Neto, que é um influenciador digital, que ele não tem mais empresa para trabalhar. Nenhuma marca quer vincular a imagem ao Felipe Neto, porque ele é uma pessoa que ofende muita gente, que dá opinião agredindo, é uma pessoa que tem um histórico, né, de processar muita gente, então ele fez muitos inimigos, tanto na internet como fora dela. Tem muita gente que está boicotando ele e pagando, tirando dinheiro do bolso para boicotar com ele. Então, olha só, né, o tanto que a informação hoje tem um poder destrutivo e tem um poder construtivo também, né? A informação ela serve tanto para o mal quanto para o bem e ela deve ser usada com responsabilidade. Olhando para isso, para essa realidade, a gente teve recentemente, se eu não estiver enganado, foi em 2015, eu não tenho certeza porque é algo que eu li há muito tempo, mas foi em 2015 a gente teve o chamado Marco Civil da internet, tá? Por quê? Porque o governo olhou para a internet e falou assim, tá, esse negócio veio para ficar, né? A gente não vai conseguir se livrar mais da internet. E o que se faz na internet é mais poderoso do que se faz hoje na televisão e no jornal. A internet hoje tem um poder de alcance muito maior do que um jornal. O Jornal Nacional, por exemplo, né? O jornal lá da CNN. A internet tem muito mais acesso, né? Permeou muito mais a sociedade do que lá a mídia tradicional. E esse negócio hoje, por exemplo, conseguiu decidir uma eleição presidencial. Eu lembro que quando o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, se candidatou a presidente da República, o tempo de televisão ele era dado por alianças políticas, né? Então, enquanto o candidato do PT tinha 3 minutos de televisão, o Jair Bolsonaro ele tinha 6 segundos de televisão. 6 segundos de televisão. 6 segundos. Não dá tempo nem de falar o número praticamente não dá tempo nem de falar quem ele é, né? E mesmo assim ele ganhou uma eleição usando só a internet. Uma campanha que ficou 70% mais barato do que a outra. Olha o que é a internet. Olha o poder que essa mídia tem. Então o governo olhou para isso em dado momento e falou assim, a gente tem que regular isso daqui. Isso daqui também é um caminho que dá para fazer vários crimes, né? Vários crimes, né? Pedofilia, né? Esses aí são os tradicionais. Difamação, injúria, crimes contra a honra, apropriação intelectual, enfim, tem muitos crimes que dá para ser cometidos pela internet. Então, o governo olhou para isso e falou assim, isso aqui está uma terra sem lei, a gente tem que criar pelo menos os crimes digitais e proteger os dados, né, os dados pessoais de cada um. Isso foi o Marco Civil da internet. A partir daí, criou-se, a partir de influência europeia, né? A Europa sempre à frente da gente, parece que intelectualmente, né? Eles têm que pensar para a gente entender que é importante. Ela criou lá as suas leis de proteção da internet e a gente teve que criar nossas leis de proteção de dados pessoais. Então, basicamente, esse é o contexto que surgiu essa lei. Houve uma nova forma de interação humana, essa forma de interação é muito forte, veio para ficar, vai ser uma realidade na nossa vida e isso tem que ser feito por meio de proteção. Dito isso, esse material que eu fiz foi especialmente para a OAB, mas esquece isso, ele serve para a gente porque ele está muito legalzinho, tá? Então eu trouxe para a gente o seguinte, as disposições preliminares. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural. Nossa, quem que é pessoa natural? Pessoa natural é nós, né? Todos nós somos pessoas naturais. Pessoas naturais são pessoas que vivem no mundo físico, tá? Wender, mas existe alguma outra pessoa que não é natural, que não viva no mundo físico? Claro que existe. Existe a chamada pessoa jurídica, tá? Existe a chamada pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica é uma empresa. Tá? É uma ficção jurídica para dizer que são empresas, tá? O Wender, mas empresas, elas podem cometer crimes? Ou se pode, né? Se tem alguém que comete crimes nesse país, é empresas, tá? O tempo todo, tá? Então essas empresas, elas são tratadas à parte. Eu gosto de comparar empresas como um filho, tá? Eu adoro esse exemplo porque ele serve muito. Uma empresa é meu filho, né? O Instituto Luiz Miguel é um filho que eu carrego no coração. Olha só, ele está ligado à pessoa jurídica a quem ele deu causa. No caso, o Wender. O Wender criou uma empresa, né, criou um CNPJ lá a partir do seu CPF, mas ele criou uma empresa, que teve um filho ali, né, nasceu essa criança aí no dia, acho que 25 de março de 2022. A gente colocou essa criança no mundo, e essa criança, quando surgiu, a partir do momento, ela esteve vinculada, até certo momento, à pessoa jurídica a quem lhe deu causa. Mas, a partir do momento que ela tem o seu próprio CNPJ, seu próprio nome de série, a partir daqui
ela vai responder pelos seus atos, tá? Porque crimes podem ser cometidos na minha empresa sem que eu saiba e sem que eu tenha participação. Por exemplo, eu não sei o que o meu contador uma hora dessa está fazendo. Ele tem informações muito sensíveis de mim e muito sensíveis ainda da empresa. Fluxo de caixa, entrada e saída de capital, capital de giro, enfim, tudo isso ele tem acesso. Ele pode fazer 1000 coisas lá que eu nem tenho conhecimento. Outra coisa, empresas que são sociedade de economia mista, ou seja, tem metade do dinheiro público e metade do dinheiro privado. 1 milhão de crimes podem ser cometidos e a gente nem fica sabendo. Por exemplo, eu tenho a bolsa, né? Eu tenho a corretora de crédito, a corretora de valores, e eu tenho ações. Eu comprei várias ações durante um tempo da minha vida e eu tenho ações também da Petrobras. Naquele período que a Petrobras estava envolvida lá, lá na Lava Jato, do Petrolão, aquela coisa toda, eu tinha ações dessa empresa. Inclusive, perdi muito dinheiro porque as ações desvalorizaram muito. Mas eu pratiquei aqueles crimes? Apesar de ter um pedacinho daquela empresa? Claro que não, né? Então, essa empresa ela vai responder pelos dados dela. E não necessariamente ela vai estar ligada a mim. Os crimes que são cometidos por ela e eu não tenho ligação, eu não tenho ligação com ela, tá? Ela vai se resolver para lá. Ué, mas a empresa, ela vai responder por crimes? Sim, mediante a sua competência. Então, os crimes que estão ali, a maioria deles, né? Eles são punidos com a perca de bens, perca de capital, proibição de licitação, a destituição de bens, enfim, existem as penas ali que a gente vai aplicar na pessoa jurídica. É claro que a gente não vai prender a pessoa jurídica. Como é que eu vou prender uma empresa, né? A prisão é coisa de pessoa natural, então são coisas que podem ser vinculadas ao Wender, ao Instituto Luiz Miguel. É impossível a gente fazer a prisão do Instituto Luiz Miguel porque ele é uma pessoa jurídica. Ele não existe no mundo material, tá? Então, isso são as pessoas jurídicas. Ah, Wender, dá para fazer pena de morte para pessoa jurídica? Sim, tá? Pena de morte dá para fazer para pessoa jurídica, que é um juiz intransitado em julgado ele decretar a extinção da empresa. Isso é considerado uma pena de morte, isso a fim de doutrina. Beleza, Wender. Mas o que seria uma pessoa jurídica de direito público e de direito privado? Ah, aqui é legal. Pessoas jurídicas de direito público são aquelas que são os entes federativos, tá? Então é União, Estado, Distrito Federal e Município, e em alguns casos eles consideram a autarquia, tá? Então União, Estado, Distrito Federal, Município e autarquia são consideradas pessoas jurídicas de direito público, tá? E as pessoas jurídicas de direito privado? São empresas, tá? Empresas. O Instituto Luiz Miguel é uma pessoa jurídica de direito privado. Eu não criei o Instituto para prover seguridade social. Eu não criei o Instituto para promover um sistema de saúde público para todos. Eu não criei o Instituto para promover assistência social. Não, eu criei o Instituto porque vai ser uma exploração de atividade econômica. Então vai ser uma exploradora de atividade econômica. E ela está vinculada a um particular, no caso o dono dela, quem tem o CNPJ como o diretor-geral, no caso eu. Então ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Olha só, é uma ficção que existe uma pessoa, mas ela está vinculada a quem lhe deu causa, no caso o Wender, tá? Isso é uma pessoa jurídica de direito público e privado. Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais. O Wender, mas você está me dizendo que a sua empresa tem direitos fundamentais? Ou se tem, né? E ainda bem que ela tenha, né? Porque se essa empresa que eu tenho não tivesse direito aos direitos fundamentais, nossa senhora do que seria, né? Como é que eu trabalharia? Não teria como, né? Seria impossível. Quais são os direitos fundamentais? O direito à dignidade da pessoa humana, o direito à imagem, né? O direito de propriedade intelectual, né? O direito, enfim, há muitos, né? Esses direitos, eles são imprescritíveis, não podem acabar. Esses direitos eles têm que ser consubstanciados em leis, haja vista que foi previsto na Constituição, eles têm que ser consubstanciados em leis. E essa palavrinha aqui é muito importante, tá? Privacidade. As pessoas só terão conhecimento à informação que eu der. As pessoas não vão acessar a torta esquerda quanto que eu ganho com a empresa, a torta esquerda quanto que eu estou declarando de imposto de renda. Informação minha, informação pessoal, informação da empresa, tá? A conta da empresa, quanto que tem, quanto que o cartão da empresa, o cartão de crédito da empresa tem de limite, foram informações que é da empresa. E essas informações elas vão estar seguras pela Lei de Proteção de Dados. Tá? Então a gente começou a falar, né, o quanto que isso influencia a nossa vida. O livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural? O Wender, mas o que isso quer dizer? Mais ainda, Wender, o que quer dizer personalidade, né? A Mariana está mais tempo comigo, o Daniela, então eu acho que ela já viu isso com mais incidência, né? Mas vamos pensar aqui, o que é personalidade? A gente acabou de falar de personalidade de pessoa jurídica,
personalidade de direito público, né? O que é personalidade? Como a gente define a personalidade? Vou trazer aqui para a nossa realidade direito civil, direito penal. O que seria uma personalidade? Freud ele fala que a personalidade é aquilo que é imutável ao ser e aquilo que o diferencia dos outros. Então ele é imutável ao ser e o que o diferencia dos outros. Qual que é a personalidade do Wender? O Wender é estudioso. O Wender ele não tem muita paciência, ele é impaciente. O Wender é muito acelerado, gosta de fazer as coisas rápido. O Wender é muito organizado, não gosta de bagunça. Isso é a minha personalidade. Uma pessoa rígida, uma pessoa estudiosa, mas uma pessoa bacana também, vai, eu sou legal também. Então a personalidade é aquilo que você me classifica. Aquilo que você olha pra mim e diz, o Wender é assim, tá? O Wender é isso. Ah, Wender, então seu óculos é a sua personalidade? Não, meu óculos é um acessório, né? Meu óculos é algo que eu escolhi fazer parte do meu ser. A minha personalidade é a forma como eu penso, a forma como eu ajo, a forma como eu propago uma opinião, a forma como eu me importo em determinada situação, tá? E trazendo aqui para a lei de proteção de dados e descrevendo agora pessoas e empresas, quando eu falo de personalidade, eu estou descrevendo aquilo que é imutável a ela, aquilo que a caracteriza das outras, tá? Aquilo que você consegue diferenciar na cara o que ela está fazendo ali. Por exemplo, quando eu falo de uma autarquia, eu estou falando de uma empresa de direito público, e que ela tem a função de ajudar o Estado, né? Isso é a personalidade dela. Pessoa jurídica de direito público, tá? Direito público. A gente aplica as regras aqui do direito público. É como se a gente tivesse um pedacinho do governo, um pedacinho do município, um pedacinho do Estado, um pedacinho da União aqui nessa empresa, tá? Então aqui a gente aplica os direitos, tá? Do direito público. O que é uma personalidade de direito privado? Personalidade de direito privado é uma empresa que ela é ou sociedade de economia mista, ou empresa pública, uma empresa pública mais de direito privado, tá? Que ela está aplicando as regras de direito privado porque é um explorador de atividade econômica, ou empresa particular. E aí o céu é infinito, ela pode ser qualquer coisa. Se é uma empresa privada, se é uma empresa particular, de uma pessoa, enfim, ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser uma limitada, ela pode ser o simples nacional, ela pode ser acionária, aí depende, né? Pode ser qualquer coisa, inclusive não ser nada, né? Tem as empresas aí que são as ONGs, né? Que elas têm um registro lá, um CNPJ, mas elas são uma organização não governamental. Elas não têm ligação com o governo, não parecem nada com empresa particular, e elas só existem para ajudar o Estado, tá? Então é lá para ajudar as mulheres que estão grávidas lá com cesta, né? Fazer um enxoval da criança, é para distribuir sopa na rua, né? E elas podem ser ajudadas por empresas particulares ou até, em algumas situações, apesar do nome, pode até ser financiada pelo governo, dependendo da obra que elas estiverem fazendo. Tá? Nossa, Wender, que coisa chata. Não é chato não, é legal. Isso aqui vocês vão gostar pra caramba, tá? Então, olha só. Eu falei de muita coisa aqui. Vamos ver se isso aqui está na lei? Vamos ver se o que eu falei tem lógica? Vamos lá. Parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são interesse nacional. Nacional. Tá. Interesse nacional. Como é que esse negócio cai na prova? São de interesse internacional. Internacional, não. Aqui dentro do nosso quadrado é a gente que manda, tá? O Brasil é nosso, tá? Não é de americano, não é de coreano. São de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estado, Distrito Federal e município. Nossa, Wender, quem que ele está descrevendo aí? União, Estado, Distrito Federal e municípios? Ué, administração direta. A gente está falando dos entes governáveis, né? Ou também chamados de entes federativos, que são as pessoas de direito público, as pessoas de personalidade de direito público, tá? É isso que ele está falando. Mas, ó, devem ser observadas pela União, Estado, Distrito Federal e município. Você, Wender, não vai observar essas leis? Aí é que tá. Olha a interpretação. Eu vou observar. Mas quem vai me dar essa proteção é a União, Estado, Distrito Federal e município. Eles têm o poder basilar de punir quem tirar os meus dados, tá? Quem mudar, manipular, tratar meus dados, editar meus dados, multiplicar meus dados, repassar os meus dados. Eu espero, o Wender, espero a proteção deles, para que eu possa trabalhar, para que minha atividade como empresário ela consiga funcionar. Assim faz sentido. Se a gente olhar para isso e observar de outra forma, daí não faz sentido, daí não adianta. E aí, Yasmin, tudo bem? Eu acho que ela tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Legal? Oi, boa noite. Como é que tá?
Bom te ver. Tem tempo que eu não te vejo. Joia. Pega a caneta, que isso aqui é interessante, tá? Então vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Proteção de dados pessoais. Busca proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Livre desenvolvimento é o seguinte, galera. O que a gente está fazendo agora? A gente está buscando um desenvolvimento da personalidade natural. A gente está buscando conhecimento. Esse conhecimento a gente quer um dia aplicar isso numa prova, passar no concurso, receber um bom salário, né? E um dia pagar um churrasco para o professor Wender, né? Não é isso que a gente está procurando aqui? E isso não seria possível se a gente não tivesse a oportunidade de ter acesso a isso sem intervenção do Estado. Se o Estado manipular isso daqui, a gente não tem, tá? Então, isso é o fundamento, tá? É isso que a gente espera. Olha o que se segue aqui, ó. Dispõe sobre tratamento de dados pessoais. O que é tratamento de dados pessoais? Tudo que você faz com a informação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando hoje no setor de regulação do município de Rio Verde. Então, eu sou responsável hoje por fazer a fila virtual. Então, eu faço registro de cartão do SUS, eu faço atualização do sistema do PEC, que é um sistema municipal de informação para a rede da APS, que é a Atenção Primária de Saúde. Eu regulo exames de alta complexidade, eu regulo exames de laboratório, enfim, eu faço um trabalho hoje totalmente administrativo, ligado à saúde, mas totalmente administrativo. E meu papel é bom. A minha função é todos os dias, lidar com dados pessoais. Então, eu sou um tratador, tá? Segundo a lei, eu faço o tratamento dos dados pessoais. Mas o que você faz com esses dados pessoais? Eu replico esses dados pessoais, tá? Então, a Yasmin me dá o cartão do SUS dela, ou me dá o CPF dela, eu consigo ver tudo da vida da Yasmin e eu vou replicar. Eu vou dar fé pública àqueles documentos para que ela possa conseguir lá o exame dela, para que ela possa conseguir a consulta dela, enfim, para aquilo que ela precisa, tá? Isso é tratar. Eu vou editar esses dados. A Yasmin não mora mais nessa cidade, ela mora em outra cidade. A Yasmin não mora mais nesse bairro, ela mora em outro bairro. Eu vou editar esses dados, tá? Eu vou, olha só, eu vou publicar esses dados, tá? Esses dados, de alguma forma, eles vão ser impressos e vão ser entregues ou para Yasmin ou vão ser mandado lá para o governo federal. Para que, Wender, que você vai mandar esses dados para o governo federal? Muito simples, para faturar. Tá? A gente manda para a auditoria glosa ou não, ela não glosando, a gente faz o faturamento, e o faturamento quer dizer que o governo federal vai pagar para aquela consulta que está sendo feita no município. Tá? Então, basicamente, esse é o meu papel. Eu faço um papel que eu estou fazendo tratamento de dados pessoais. Agora, pensa o seguinte, a Yasmin quer uma consulta, cara. A Yasmin quer uma consulta com o otorrinolaringocologista, médico do ouvido, né? O médico do ouvido, acho que garganta, né? É isso? Otorrino? Aí tem esse médico lá. A Yasmin chegou lá pra mim e falou assim: Wender, preciso consultar, eu não tô legal, tô roncando muito, dificuldade de respirar. Aí eu pego os dados pessoais da Aline, da Yasmin, só que eu não tenho ética. Eu vou pegar e vou ligar lá pra uma vendedora da Claro, falar o seguinte: olha, eu tenho aqui os dados de uma pessoa aqui, de uma paciente, em que ela tem um bom score. Então você vai conseguir vender um plano da Claro para ela, tu vai conseguir vender uma internet para ela, tu vai conseguir vender uma TV de assinatura para ela, porque ela tem um bom score. Então se você assediar ela, muito provavelmente você só precisa convencer, porque o cadastro dela passa na hora, porque ela tem um bom relacionamento com o banco. Isso é uma agressão direta à intimidade da Yasmin. Eu desrespeitei, primeiro, a minha função como servidor público e, segundo, esse repasse de informação, esse tráfico de informação, isso é um crime, tá? E a Lei de Proteção de Dados, ela trata disso. Não é porque a Yasmin me confiou os dados dela que eu posso utilizar do jeito que eu quiser, não, tá? Isso que é crime, isso é uma coisa muito séria. Eu não posso fazer isso. E isso começou a se questionar o seguinte: hoje, no mundo digital, quando que esse crime começa? Eu acho que o grande questionamento dele é hoje. Recentemente teve um julgado. Eu não lembro se é do STF ou STJ, mas teve um julgado recentemente que eu achei muito interessante falando a respeito dos cookies, tá? Os cookies. Wender, o que é cookie? O cookie é aquele negócio que a gente compra lá na padaria, que a gente come. Também, né? Aqueles cookies lá é legal também. Mas não é o cookie de chocolate que eu tô falando, não. Quando você entra num site da UOL, por exemplo, sei lá que site que você vai entrar, eles aparecem umas telas, né? Umas telas de publicidade. E aquela tela de publicidade, estranhamente, ela sabe o que a gente quer.
Então, por exemplo, se eu falar hoje, agora com vocês sobre passagens aéreas, que meu sonho é conhecer o Caribe, ir para Cancún, ir para Aruba, ir para, sei lá, para qualquer lugar lá, que aquelas praias paradisíacas, né, lá do Caribe. E estranhamente, quando eu abrir meu Instagram, vai estar lá uma propaganda de empresa aérea. Estranhamente vai ter uma propaganda de resort. O que foi que aconteceu? Ué, muito simples, está na cara o que aconteceu. A internet, ela colheu essa informação de alguma forma, ou porque eu pesquisei no Google, ou porque o que eu falei, esse comando de voz foi escutado pelo sistema, e esse sistema já criou o meu perfil, certo? Criou o meu perfil daquilo que eu possa estar querendo comprar, ou vai me incentivar a comprar alguma coisa, a partir da coleta de dados. Isso é correto? Isso está dentro da lei? Claro que não, gente. A gente está tendo uma clara violação da nossa intimidade, da nossa proteção de dados, né? Se a gente deixar isso acontecer, qual que é o ponto final disso, né? Dessa caminhada que está seguindo aí? Nossa senhora, isso não pode acontecer, né? Então é por isso que aqui, ó, na lei de proteção de dados, ele vem com uma informação que fica parecendo repetida, mas ela é muito importante e tinha que estar na lei mesmo, tá? Informação relacionada à pessoa natural Wender, pessoa natural, não estou falando de empresa, pessoa natural, identificada ou identificável. Identificada ou identificável. Qual que é a diferença? Muito simples. Identificada, Wender da Silva Santana, do CPF tal, que mora na rua tal, no bairro tal, que mora na cidade tal. Identificável, a gente sabe quem é. Identificada. Identificável. Identificável é o seguinte: eu vou lá no Google e todos os dias eu pesquiso música do Bruno Mars. Eu gosto muito do Bruno Mars. No outro dia eu pesquiso músicas do Tchaikovsky, que é um grande compositor de música de ópera, enfim, um grande compositor. No outro dia eu vou lá e pesquiso músicas do Mozart, né? Mozart. Vou lá e pesquiso. Aí, estranhamente, eu entro no meu Instagram, eu vejo um show do Bruno Mars que vai acontecer daqui a um mês. Ele me identificou. Ele não sabe quem que é o Wender. Ele não sabe quem foi que acessou. Mas ele me identificou. O sistema identificou que aquele usuário ele logou de novo. Peraí, tem coisas que ele já pesquisou. Tem coisas que a gente pode atribuir a ele. Então o julgado do STF ele definiu que esses cookies, que eles coletam informação, não é nem para vírus não, tá? Ele coleta as suas informações para construir o seu perfil e ele te conhece muito melhor do que você mesmo, tá? Então o tempo que você passa, você está fazendo aquela linha infinita do Instagram, o tempo que você para olhar uma publicidade, isso é uma informação que foi coletada. O que você curte é uma informação que foi coletada. O que você comenta, o que você fala, a forma como você se posiciona, vai fomentar que essas redes sociais elas ofereçam isso mais para você. Então, se você começar a curtir coisas de futebol, o seu Instagram, TikTok, só vai ter coisas de futebol. Eles fazem uma pré-seleção lá de coisas que você vai ficar vendo ali naquela rolagem infinita, que parece aleatório, mas não é, e vai ter aquilo que você curte e comenta, curte e gosta. Por quê? Para continuar te mantendo ali, para continuar te mantendo em zona de publicidade. É isso que os caras fazem. Então isso foi julgado como invasão de privacidade. Isso é um crime direto à lei de proteção de dados pessoais. Porque essa identificada e identificável não pode acontecer. Não pode acontecer. Tá? Porque isso é uma clara invasão. Né? Está criando uma forma de me identificar. Aqui tem umas questões, tá? Eu vou deixar para vocês, para a gente tentar avançar um pouquinho. Então, é isso. O que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, respeito à privacidade, a autodeterminação informativa. Então, eu tenho o direito das informações do que eu estou repassando. Eu tenho o direito de querer dar essa informação ou não. O que acontece muito hoje em dia? Tu vai lá no shopping, né? A gente vai lá no shopping Buriti. Aí o que a gente faz? A primeira coisa que a gente chega lá, a gente vai tentar conectar no Wi-Fi do prédio, né? A gente vai tentar conectar no Wi-Fi do shopping Buriti. Aí quando você está conectando lá no Wi-Fi, eles começam a fazer perguntas para você. Perguntas. Qual é o seu nome? Qual é o seu CPF? Não é? Qual é o nome do seu pai? Qual que é o seu e-mail? Né? O que ele está fazendo com você? Ele está te obrigando a ceder informações. Você está tentando ter acesso a um serviço que foi oferecido e ao mesmo tempo ele está tentando te identificar. Ele quer saber o seu perfil, ele quer saber o seu score. Claro que quer saber o seu score, pegou o seu CPF, ele vai consultar no SPC, você acha que não?
E no final das contas vai ficar te mandando e-mail de propaganda de coisas, né? Então no final das contas ele tá te rastreando, né? Isso pode acontecer? Claro, de jeito nenhum, tá? Isso não deveria acontecer. Mas a partir do momento que você tá, né, aquelas informações, aquelas letras pequenas lá, que você clica ciente, o shopping ele ganha um direito legal sobre aquelas informações. Você não leu, não é assim? A gente não lê. Então o que eles estão fazendo com você? Eles não estão respeitando a autodeterminação informativa. Porque se você fosse orientado logo no começo que essas informações são para fazer publicidade com o seu nome, com seus dados, dificilmente você cederia essas informações, né? Então isso não está respeitando a lei de proteção de dados. Olha como a gente é invadido todos os dias. Então, ó, vai seguindo. Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Não, aqui a gente tem um problema, tá? Muitas das vezes a gente deixa de dar opinião porque a gente sabe que aquilo vai virar problema, né? Então imagine se... Tem até uma frase que é muito boa, de um autor que eu escrevi, que é assim, ó, o problema não é a gente dizer o que pensa, o problema é o que a gente pensa, né? Dizer que o que pensa não é o problema, né? Não deveria ser o problema. O problema é o que pensa, né? Mas a Constituição protege isso, né? Ela protege que a gente tenha a liberdade de pluralismo político, que a gente tenha a liberdade de se posicionar ante a sociedade na forma que a gente considere mais correta. Tudo certo está garantido. Daí o seguinte, o Wender é contra o aborto. O Wender não é a favor do aborto, o Wender é uma pessoa que não tolera isso. O Wender não é a favor, inclusive faz campanha na internet para que as pessoas não abortem. O Wender tem o direito à liberdade de expressão. O Wender tem direito à liberdade de opinião. Está garantido na Constituição. Aí alguém pega lá uma publicação minha, lá no Instagram, uma página pessoal, uma página que só vai ser aceita quem eu aceitar. Tá? Então a pessoa vai solicitar que seja meu amigo virtual, né? E eu vou aceitar ou não. Ela pega isso, faz um cartaz e coloca lá na porta do meu serviço. A partir de agora, todo mundo que passa ali vai saber que o Wender é contra o aborto. Isso pode ser feito? Claro que não. E minha autodeterminação informativa? E a minha liberdade de expressão? Isso não pode ser utilizado para constituir preconceito contra a minha pessoa. A menos que o que eu estou defendendo seja um crime em si mesmo, por exemplo, defender o nazismo, a menos que seja isso, as pessoas não podem utilizar o que eu penso para tentar me atacar. A menos que isso constitua um crime. As pessoas não podem utilizar isso, né, uma coisa que aconteceu na minha vida pessoal, para atacar minha vida profissional. Nossa senhora, se fosse assim, né? Quem é que iria trabalhar? Todo mundo tem uma opinião polêmica de alguma coisa, gente. Todo mundo tem uma forma de pensar e de enxergar a vida de uma forma. Então essa liberdade de expressão ela tem que ser respeitada, de comunicação, de opinião. A gente tem que ter o respeito dessa opinião. Por exemplo, eu conheço um médico que odeia paciente. Nossa, mas ele não gosta. Ele tem raiva. Mas é um exímio cirurgião. Ele é um ótimo cirurgião. Uai, e aí, ele não vai poder trabalhar por conta disso? Será que ele não consegue ser profissional? Claro que consegue, por isso que trabalha até hoje. Então, a forma como ele leva a vida, a forma como ele enxerga a vida, a forma como ele acha as opiniões dele, tem nada a ver com o profissional dele. Se ele conseguir fazer a separação das coisas e conseguir ser um bom profissional, a gente não vai utilizar o que ele pensa para atacar ou para desmerecer o trabalho dele. O legal é que a gente tivesse todo mundo 100%, mas ninguém é 100%, né? Todo mundo tem alguma coisa aí. Inviolabilidade da intimidade. Nossa senhora, isso aqui acontecia muito, né? Hoje em dia parece que tá menos em voga. A menina namorava com a menina, aí a menina um dia virava pra ele e falava assim: então, guerreiro, a partir de agora eu vou te promover a meu ex, né? Agora você não é mais oficial, agora você é o reserva. A pessoa ficava pé da vida, ficava brava pra caramba. Como assim você vai terminar comigo? Eu sou uma pessoa maravilhosa. Né? Como é que você vai terminar comigo, né? Se ele não sabe, tem alguma coisa muito errada aí, né? Todo mundo sabe na hora que o barco tá afundando, né? E aí, ele usa fotos íntimas que ele tem com ela, que em algum momento eles tiraram, algum vídeo, alguma coisa assim, e faz a vingança, né? Publica isso aí no grupo da família da menina, desmoraliza a menina. Às vezes a menina trabalha num órgão público, vai ter que ser remanejado ou até demitida por conta disso, né? Porque às vezes a gente ainda é uma sociedade bastante preconceituosa com a nudez e essas coisas aí. Ele prejudicou a vida dela. Peraí, ela tem a intimidade dela é inviolável. Ela só vai revelar isso se ela quiser.
tá? Essa é inviolável, imprescritível, esse direito vai ser sempre dela. Então, se ele fizer isso, né, esse ataque direto à honra e à imagem dela, né, ele está tentando fazer que a imagem dela de boa moça seja desmerecida por conta de uma coisa que ela fez na vida íntima com ele, que ela confiou nele, né? Ela parece que tem mais dignidade do que a pessoa que faz isso, né? Então ele está tentando atacar, está tentando desmerecer, está tentando ela ser mal vista pela família, pela sociedade, pela igreja que ela vai, se ela for da igreja, né? Tudo isso é um fundamento da Lei de Proteção de Dados, para que não ocorra, tá? Desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação. Cara, isso que acontece, viu? Imagina que eu tenho um açougue e a Daniela começa a espalhar para todo mundo que a carne do meu açougue está vencida, que eu só vendo produto de vaca doente. Nossa senhora, meu desenvolvimento econômico aqui, nossa, eu tô ferrado, né? Vou quebrar o açougue, né? Até eu desmentir isso, eu já perdi muito dinheiro, já tive muita perca com isso, né? Livre iniciativa e livre concorrência e defesa do consumidor. Fundamento também, né? Livre iniciativa, eu posso criar a empresa do que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. A menos que o que eu estou fazendo seja dentro da lei, ninguém tem nada a ver com isso. Respeitar critérios de livre concorrência e defesa do consumidor. Direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade do exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Fundamental. Isso aqui é mais conceito, não costuma cair muita questão disso aqui não. Artigo 3º. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento. Nossa, Wender, você falou tratamento, mas eu já esqueci. O que é tratamento? Está falando aqui tratamento da informação, tá? Tudo que você faz com a informação que você tem acesso, que está em bancos de dados públicos, né? Está lá no Sisreg, está lá no, sei lá, no Gov, sei lá onde está essa informação aí. Tudo que você faz com a informação, inclusive acessá-la, é uma forma de tratamento, tá? Realizado por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. Wender, não estou conseguindo pensar num banco de dados de pessoa de direito público ou privado aí, não estou conseguindo imaginar. Por exemplo, você não vai lá no supermercado? Quando você vai lá no supermercado, tem sempre um sorteio lá de um carro, né? Todo supermercado sorteia um carro lá. Aí eles pedem para que você faça lá a fichinha, né? E essa fichinha lá para concorrer. Aquela fichinha ali você está dando informações para ele, que ele vai constituir o banco de dados do supermercado. Sei lá para quê, para te vender normalmente, é isso que eles estão querendo ali. Eles criam um banco de dados privado. Independentemente do meio, do país que sua sede ou do país onde esteja localizados os dados, desde que, independente do país onde se seja. Se for gerada informação aqui, a gente vai correr atrás para aplicar a lei de proteção de dados. Vai ficando melhor quando a gente dá os exemplos. A operação de tratamento será realizada no território nacional. Opa! Então a gente vai aplicar essa informação for produzida aqui. Wender, o Monark falou muita besteira do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes ficou com o coração magoadinho, ficou chateado e mandou bloquear 300 mil reais que ele tinha na conta e mandou fechar e excluir todos os vídeos que ele tinha. Monark viu que o negócio não ia ficar bom pro lado dele. E tinha coisa pior ainda para acontecer. Ele se muda para os Estados Unidos e agora sim, agora ele fala do Alexandre de Moraes. E fala com o coração peludo, né, com muito ódio. Beleza, mas vamos aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vamos lá, ele está atacando a honra de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas como? Ele não está no território nacional? Como é que a gente vai aplicar uma lei brasileira no exterior? Não aplica. Ah, mas aí pode fazer um convênio com a Interpol por crime de opinião? Não. Então ele conseguiu escapar, né? Atividade de tratamento que tem por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados individuais localizado no território nacional. Cara, isso que acontece toda hora, né? Lembra do exemplo que eu dei? Que eu pesquiso lá o Caribe, por exemplo, toda hora chega promoção de passagem aérea para mim, estão me oferecendo serviço. Estão me oferecendo um bem, sei lá, uma bicicleta, um cachecol, uma roupa de frio que veio de lá, um vinho que seja de lá. Estão me oferecendo um bem, estão me oferecendo serviço, tá? E isso daqui ofende a Lei de Proteção de Dados, tá? Os dados pessoais, objeto de tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Pegou a informação daqui, ó. Eu morei no Brasil um tempo e mudei para o Chile, exemplo. Pegou minhas informações aqui. E tem informações aqui, minha, que foi produzidas no Brasil, que vão ser minhas pro resto da vida. Por exemplo, meu pai vai ser meu pai pro resto da vida, gente. Minha mãe vai ser minha mãe pro resto da vida. Né? Minha irmã vai ser minha irmã pro resto da vida. Quer eu queira, quer não. Ela vai ser minha irmã pro resto da vida. Então essas informações ainda vão me atingir de alguma forma, né? Considera-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular se encontre no momento da coleta.
Isso aqui não tem nem dúvida, né? Excetuas, ou seja, não se faz no dispositivo do inciso 1, desde que o artigo tratamento de dados previsto no inciso 4º caput. Isso aqui é conceito. Prevê que aplicará a LGPD a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural, pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, foi uma empresa que fez. Foi o Wender, pessoa que fez, a gente aplica ela, independente seja direito público ou privado. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados. Então, quanto que a gente não aplica o LGPD? Realizado por pessoa natural, o Wender, para fins exclusivamente particulares, o Wender, e não econômicos. O Wender fez para o Wender. Eu fiz para mim. Por exemplo, eu quero ganhar R$1,5 milhão de reais, né? Aí eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero abrir empresa? Claro que não. Eu vou para a televisão, num reality show, onde eu vou expor minha intimidade para o Brasil inteiro, onde eu vou ser julgado pelo resto da vida por conta de uma opinião lá que eu dei que ficou atravessada, para ganhar R$1 milhão. Legal, né? Olha que bacana. Eu posso fazer isso? Posso. O Wender, autorizei isso, tá? Eu quis fazer isso. Nessa situação, todas as informações que eu estou gerando ali, as informações que eu estou passando pessoais ali, elas vão ser utilizadas pela empresa, no caso a emissora, do jeito que elas quiserem, tá? Claro que tem limites para isso, mas elas vão utilizar essas informações, né? E aí, guerreiro, teve até um questionamento na doutrina de que isso seria deixa eu ver se eu lembro muito bem o nome. Que isso se enquadraria como a prescrição da minha intimidade, da minha inviolabilidade. E não é, tá? Eu estou abrindo mão por um tempo. Eu não estou abrindo mão disso pro resto da vida, da minha intimidade, do meu conceito. Então, não é não. Realizado para fins exclusivamente jornalístico ou artístico. Então, vai se aplicar LGPD? Não. Imagina o seguinte, imagina que um determinado rapaz, o maníaco do parque, ele cometeu vários crimes, né? Vários crimes, matou muita gente, enfim, não vou nem falar para não estragar a noite, mas ele é um criminoso, ele cometeu crimes, né? Aí esse cara, olha só, ele tem muitas outras pessoas que ele pode ter feito vítima também. Então o que vão fazer? Vão publicar a história dele, vão publicar o nome, vão publicar foto, né? Vão fazer séries da história dele. Para quê? Para fim jornalístico, né? Para levar essa informação para a sociedade. Para fim artístico, né? O Wender é um cantor, né? O Wender é um cantor, e o Wender teve um caso com a Pamela Anderson no passado aí. Eu não quero que essa informação minha seja divulgada, mas espera aí, a fim artístico, né? É o Wender. Nesse caso, chegou até um questionamento no STF, STJ, de como que a gente faria a aplicação disso. E o entendimento é o seguinte, ó, você não pode bloquear uma informação de um sujeito que tem a vida pública. Você escolheu ser uma pessoa pública. As pessoas vão falar de você, filho. Ué, paciência. Não quer que as pessoas falem de você? Não seja uma pessoa pública. Quer ninguém fala da tua vida. Então, a partir do momento que você assume essa condição, as pessoas vão falar e não vai ter como você processar todo mundo, filho. É a vida, né? Então, tem dias aí que a gente tá vendo aí, a menina se para, aí falam desse negócio. Aí a menina volta. Ah, meu Deus, a menina voltou. E aí fica a semana toda falando disso. Aí a pessoa, não gosto, vou aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Não, isso é uma pessoa artística, né? Como que a gente não vai falar do Gustavo Lima? Né? Se ele é o cara que mais ganha dinheiro cantando aí, vivendo da imagem dele. Não tem como, né? É uma pessoa que está exposta, né? Mas ainda assim a intimidade dele vai respeitar. A gente não vai ficar trazendo informações pessoais porque isso pode constituir processo. O que eu tenho para falar para vocês é muito importante de jornalismo, antes da gente avançar. Existe uma previsão legal, tá? Que é muito interessante. Sobre a profissão do jornalista, tá? Muito se discutiu se o jornalista ele deveria ter diploma ou não. Na opinião de vocês, um jornalista, um sujeito para exercer a função de jornalista, ele precisa de um diploma? Ele precisa ser formado para ser um jornalista? Quem aí pode me responder? Eu acho que precisa ser formado. Também acho. Que precisa ser formado? É isso? Porque hoje em dia, assim que eu percebo, né, minha visão pessoal, todo mundo é especialista em tudo quanto é assunto. Todo mundo se mete em todo assunto e vira o influenciador do que quiser, entendeu? Então, acho que cada um no seu quadrado.
Boa resposta. E não precisa ser formado não, tá? Para você ser jornalista. A função do jornalismo, ela não precisa de formação, tá? Isso vai dar um questionamento que foi para o Congresso Nacional se a gente tinha que dar um diploma, se para ser jornalista precisa ou não de diploma. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que não. Você, para ser jornalista, você não precisa de um diploma. E a definição do porquê não precisa, ela é até lógica, tá? Seria o seguinte: se a gente criasse barreiras para as pessoas dizerem o que pensam, a gente teria um ataque direto ao princípio do pluralismo político, ao fundamento do pluralismo político, que é o direito de livre opinião. Todo mundo tem direito de dar opinião sobre o que quiser, mesmo que não saiba bulhufas. Ela tem direito de dizer: tá errado isso. Por que tá errado? Não sei, só sei que tá errado. Mas tá errado. Olha só, né? Então, eles entenderam que a atividade do jornalista, né, é a atividade de trabalhar com informação, de dar opinião, né? Tem aqueles editoriais, tem aquelas crônicas, né? Tudo isso é uma atividade de dar opinião sobre determinado tema. E a gente não pode censurar a opinião das pessoas. A gente pode não concordar, a gente não pode censurar. E é até bom que as pessoas que sejam idiotas falem mesmo, né? Porque a gente consegue tirar aquela pessoa da nossa vida, né? É bacana que eles se identifiquem quem são, né? Então, a atividade jornalística, ela não pode ser, ela não pode ser uma atividade que a gente vai cobrar pelo menos um diploma. Porque é o seguinte, dependendo do determinado político ou governo que a gente tenha, eles vão criar barreiras ainda mais para a gente chegar no nível superior de ensino. Então, o que você está fazendo? Você está matando a opinião das pessoas. Não pode. E o jornalista, ele não precisa dizer da onde que ele está tirando aquela informação. É garantido ao jornalista o anonimato da fonte. Então ele não precisa dizer: o presidente da República ligou hoje para o presidente da Venezuela e falou que quer implantar no Brasil o comunismo. Wender, mas quem te contou isso? Anonimato de fonte. Eu não tenho o que te dizer, eu sei que é. Mas é verdade esse negócio? E a gente não sabe, né? Às vezes a gente não sabe se é verdade ou não. Mas eu tenho a vedação de anonimato. Tudo isso para preservar o direito da gente dizer o que pensa, tá? Tem até uma piada muito boa que eu vi outro dia na internet, que o sujeito ele estava lendo esse site de notícia aí, né? Aí ele falou assim: cansei de ser especialista em guerra nuclear. Agora eu quero ser especialista em futebol. Aí ele abre uma página lá de futebol e começa a ler e dá a opinião dele, digitar um monte de coisa. Quer dizer, as pessoas dão opinião sobre tudo, né? Não que eu... Não... Como é que eu vou dizer isso? Eu não sei se eu sou contra isso. Eu também não sei se eu sou a favor. Eu acho que todo mundo tem direito de dar opinião sobre o que quer. Agora, eu acho que antes de você dar opinião sobre qualquer coisa, você tem que ter pelo menos um mínimo de informação, de conhecimento, de fundamento. Se você sai dizendo coisas à torta e à esquerda que você ouviu falar, você está trabalhando no achismo. Uma hora você vai passar uma vergonha muito grande. Uma hora você vai encontrar alguém que sabe realmente e vai te expor, né? Então, a gente tem que ter muita consciência, a gente tem que ter muito fundamento de tudo aquilo que fala. Tem que ter muito repertório, né? Até para na hora de ser questionado, explicar, ou dar uma opinião, né? Fundamentar uma opinião. Acadêmicos. Gente, já pensou se a gente utilizar essa Lei Geral de Proteção de Dados para os acadêmicos? A galera está fazendo faculdade? Como é que eles iriam fazer o trabalho de TCC, por exemplo? Trabalho de conclusão de curso. Como é que eles fariam a pesquisa deles? Por exemplo, estou pesquisando ali o nível de conhecimento dos alunos sobre atividade sexual de uma escola, de uma determinada escola. Como é que eu vou produzir esses dados? Né? Então não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, porque são informações necessárias à constituição daquilo que a gente considera como conhecimento, né? Essas informações elas têm que ser livres, né? Existe até um conceito que é muito utilizado, muito científico, que é a chamada revisão de pares, tá? Revisão de pares. Imagina o seguinte: o Wender gosta muito de física, e o Wender descobriu uma forma de calcular a velocidade da luz, e o Wender chegou à conclusão que a velocidade da luz não é aquela velocidade que o Einstein descreveu, de 308 mil metros por segundo, 308 mil quilômetros por segundo. O Wender chegou à conclusão que é 320 mil quilômetros por segundo a velocidade da luz. Nossa, isso vai mudar o mundo. Se essa informação for verdade, tudo que a gente entende de física, toda a forma como a gente pensa a concepção do mundo, né, a rotação, a translação da Terra, a forma como o Sol interage aqui, muda completamente. Eu quebrei as leis da física. Mas isso é verdade?
Não sei. A gente precisa da revisão de pares. Ou seja, pessoas que têm a mesma formação que eu, ou o mesmo nível de conhecimento que eu, que vai pegar o que eu fiz e vai aplicar em uma outra situação e tem que estar exatamente o que eu falei. Isso é uma revisão de pares. Então, se eu colocar aqui a lei de proteção de dados nessa situação, o cara nunca vai conseguir, né? Por exemplo, a gente teve lá Cuba dizendo que tinha descoberto a vacina contra o Covid quando a Covid estava no ápice. Isso era verdade? Claro que não, nunca teve revisão de pares. Eles falaram ali, dentro da quebradinha deles ali, que tinha cura, né? E gente morrendo à torta e à esquerda. Mas isso foi verdade? Claro que não. Eles nunca deixaram essa informação, a técnica, o insumo, a base, tudo. Eles nunca falaram como é que era feito. Então não tem como isso ser verdade. A gente não sabe se é verdade, não consigo testar em outra situação. Beleza? Realizado para os fins de, olha, quando a gente não aplica ainda a lei de proteção de dados? Segurança pública. Ó, o Ender está sendo suspeito de ter esfaqueado uma pessoa ali na esquina. Olha que legal. O Ender está sendo suspeito. Ah, não vamos acessar a informação do Ender porque a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não vai acessar as informações do Ender, não. Ele está sendo acusado de um crime grave, mas claro que não, né, gente? Aí não tem como. Defesa Nacional. Ó, o Ender é suspeito de ser um terrorista. Ele quer soltar uma bomba lá em Brasília, lá na Praça do Três Poderes, quer matar muita gente. Nossa senhora, né? Se a gente for respeitar esse direito pessoal dele aí, muita gente vai morrer por conta disso, né? Segurança de Estado, guerra, né? Atividade de investigação e repressão de infrações penais. O Ender está sendo investigado por um crime que cometeu. Não há de se falar de respeito. Inclusive, não sei se vocês sabem, eu trabalhei... eu tenho 5 minutos ainda. Eu trabalhei um tempo no presídio, tá? Eu passei num concurso uma vez, fui trabalhar no Centro de Inserção Social de Rio Verde. E eu lembro que na época do curso de formação, eu aprendi uma coisa que é muito interessante. Pelo seu nome, você coloca lá no site lá do governo do estado, eu consigo saber tudo sobre você. Tudo, até as multas de trânsito. Tudo. Gente, é assustador. Eu coloquei lá da minha namorada lá, eu descobri que ela tinha batido a moto com 9 anos, eu descobri que ela já tinha tomado muitas multas, eu descobri tudo na época, né? A namorada, acho que eu tava com a Alexandre na época. Descobri tudo. É assustador. Mas essas informações é para saciar minha curiosidade? É porque eu gosto disso? Claro que não. Você está trabalhando numa área que você tem que saber exatamente o que a pessoa fez, né? A capacidade que essa pessoa tem, né? E assusta, né? Quando você descobre do que a pessoa é capaz, né? Beleza, galera, é o seguinte, ó, tá dando aqui agora pra mim, tá faltando 4 minutos pra encerrar. Eu gravei essa aula, viu, Ana Paula? Se você quiser voltar a assistir de novo, eu vou colocar depois no YouTube. Eu vou encerrar um pouquinho, vou dar um tempinho pra vocês, e aí a gente volta pra dar uma adiantada. Essa lei é importante pra vocês, tá? Lei de proteção de dados, acho que eu já até mandei pra vocês. Dar uma avançada, e se vocês quiserem a gente ainda comenta alguma coisa de informática, tá? E outra coisa muito importante... Parabéns, Ana Paula, aprovada no concurso. Obrigada. Bom te ver, seu rosto brilhando de novo. Ai, meu Deus. A Yasmin chegou muito perto, né? Yasmin ficou por uma questão. Pois apertado. Não foi dessa vez. Sério, Yasmin, só uma? Mesmo sério. O curso lá não alterou em nada? Não anulou. Não anulou nenhuma. A gente fez recurso. Aí é só acima de 50 pontos que vai para correção, é? Sim, vai para correção de redação. E ela ficou com 49? Ficou 49. Nossa. Concurso. Uma questão muda a sua vida. E uma coisa que eu observei também, que um concurso de analista, né, eu consegui fazer o parâmetro, eu não fiz ainda de auxiliar, que eram 847 inscritos, que se classificaram foi 230. Mas você falou 109 que se classificaram. 109 está dentro daquilo que a gente considera como vagas, né? 109 está dentro das vagas. Que vão para a redação, deu 230. Ah, tá. Que vão para a redação. Só que esses 230 não vão nem chegar, né? Não vão conseguir nota suficiente para ficar entre os 109, muito dificilmente. A não ser que dos 109, alguns se saiam muito mal e caem muito de posição, né? Na